Você já parou para pensar que talvez as histórias mais poderosas da humanidade nunca foram completamente apagadas? Que talvez elas apenas esperassem o momento certo para ressurgir? Os Perfecti, aqueles buscadores da verdade pura que enfrentaram as chamas da Inquisição, sabiam algo que as autoridades temiam profundamente. Eles não apenas morreram por suas crenças, eles codificaram seus ensinamentos em canções, melodias que os trovadores carregaram através das montanhas e vales da Europa, disfarçadas como simples poesias de amor cortês. Mas aqui está o segredo que poucos compreenderam. A dama amada nessas poesias não era uma mulher qualquer. Ela representava a própria Sofia, a sabedoria divina feminina, e a jornada do cavaleiro. Essa era a alma humana buscando a união com o divino. Cada verso, cada metáfora, carregava conhecimentos que poderiam destruir o domínio das instituições patriarcais. E sabe o que é extraordinário? Quando você começa a estudar as tradições espirituais ao redor do mundo, percebe algo que não pode ser coincidência. Da Sofia gnóstica à Shakti hindu, da Shekinah cabalística ao conceito taoísta do Yin, das tradições indígenas de todos os continentes, todas preservaram profecias sobre o retorno do princípio feminino. Essas não eram metáforas vagas ou conceitos abstratos. As profecias descreviam sinais específicos, concretos. Falavam de um tempo quando a dominância artificial da consciência masculina chegaria ao fim, quando a Terra seria reconhecida como sagrada, quando a intuição equilibraria a lógica, quando a cooperação substituiria a competição pelo poder. E o mais importante de tudo, quando a humanidade finalmente reconheceria que a consciência em si mesma é a realidade fundamental que sustenta toda a existência. Se você sente que este conhecimento ressoa com algo profundo em sua alma, inscreva-se neste canal para continuar sua jornada de despertar. Porque o que vamos explorar hoje pode transformar completamente sua compreensão de quem você realmente é. As místicas medievais como Hildegard de Bingen não estavam apenas tendo visões religiosas. Ela via Sofia como Viriditas, o poder verdejante da própria vida, retornando para curar um mundo que havia esquecido sua natureza divina. Seus manuscritos iluminados, disfarçados como arte religiosa, na verdade retratavam a restauração profética da sabedoria feminina ao seu lugar legítimo como o princípio criativo da existência. Pense nisso por um momento. Enquanto as autoridades da igreja queimavam hereges e destruíam textos, algo extraordinário estava acontecendo nas sombras. Redes clandestinas estavam preservando esses ensinamentos, criando algo sem precedentes na história humana. Cabalistas judeus, sufis islâmicos, místicos cristãos e sábias pagãs, todos se encontraram protegendo a mesma verdade essencial através de diferentes linguagens simbólicas. Eles reconheceram algo que as instituições nunca puderam aceitar. O retorno de Sofia não era sobre nenhuma religião específica, era sobre a evolução da própria consciência humana. E aqui está o que deveria fazer você questionar tudo o que aprendeu. O que torna essas profecias tão perigosas para o poder institucional é o seu timing. Elas não descreviam algum futuro apocalíptico distante. Apontavam para um período específico na história humana, quando as condições se alinhariam para uma mudança massiva na consciência coletiva. Um tempo quando a sabedoria feminina emergiria do exílio forçado, quando a separação artificial entre espírito e matéria entraria em colapso, quando a humanidade se lembraria de sua natureza divina. A pergunta que deve mantê-lo acordado à noite é esta: e se esse tempo for agora? E se estivermos vivendo exatamente o período que essas profecias subterrâneas descreveram? A aceleração da consciência, o colapso dos velhos sistemas, o surgimento da liderança feminina em todas as áreas, o reconhecimento crescente de que tudo está interconectado. Essas não são coincidências casuais. São os sinais que os guardiões da sabedoria oculta
preservaram para que pudéssemos reconhecer este momento. O terror do Vaticano não é sobre perder poder político, embora isso certamente faça parte. É sobre o retorno de uma forma de conhecimento que torna toda a sua visão de mundo obsoleta. Quando Sofia retorna à consciência coletiva, a hierarquia artificial que dominou a civilização humana por 2000 anos simplesmente se dissolve. Não através de revolução violenta, mas através do reconhecimento daquilo que sempre foi verdadeiro. Deixe isso penetrar profundamente em sua consciência por um momento. 1º de dezembro de 1945. Um camponês egípcio chamado Muhammad Ali As-Saman estava cavando em busca de fertilizante perto da cidade de Nag Hammadi, quando sua pá atingiu algo duro. O que ele desenterrou não era apenas um jarro antigo. Era uma bomba relógio espiritual que havia estado esperando por 16 séculos. Dentro daquele vaso de barro havia 13 códices encadernados em couro, contendo 52 textos que a igreja primitiva havia tentado apagar da história para sempre. Depois de 1600 anos de supressão brutal, os evangelhos gnósticos haviam retornado ao mundo. E se você acredita em sincronicidade, se você acredita que certas descobertas acontecem precisamente quando a humanidade está pronta para elas, então o timing dessa descoberta deveria fazer sua pele arrepiar. Pense nisso. 1945. O mesmo ano em que a humanidade detonou bombas atômicas e percebeu que poderíamos nos destruir completamente. O mesmo ano em que as Nações Unidas foram formadas, enquanto lutávamos para criar um mundo mais unificado. O mesmo ano que marcou o fim de uma era e o início de outra completamente nova. E naquele momento crucial da história humana, a sabedoria suprimida de Sofia, os textos que falavam sobre o divino feminino, sobre a sabedoria da experiência espiritual direta, sobre gnoses em vez de fé cega, subitamente emergiram das areias do deserto. Os monges que enterraram esses textos em Nag Hammadi não estavam apenas escondendo livros, eles estavam preservando uma linha de vida para as gerações futuras. De alguma forma, eles sabiam que chegaria um tempo quando a humanidade estaria pronta para reclamar o que havia sido roubado de nós. As profecias que discutimos não eram apenas previsões passivas, eram instruções escondidas à vista de todos, esperando o momento certo para ressurgir e guiar aqueles com olhos para ver. Mas aqui é onde a história fica realmente fascinante. Enquanto os arqueólogos estavam catalogando esses textos antigos, algo mais estava acontecendo. Um psiquiatra suíço chamado Carl Jung estava revolucionando nossa compreensão da psique humana. E não foi coincidência. Jung não apenas teorizou sobre o feminino divino. Ele forneceu validação científica para o que os gnósticos sempre souberam. O conceito de Jung da ânima, o aspecto feminino presente em cada psique humana, não era alguma teoria psicológica abstrata. Era evidência empírica de que a supressão sistemática da sabedoria feminina havia criado um desequilíbrio fundamental na consciência humana. Quando Jung escreveu sobre o inconsciente coletivo, ele estava descrevendo o mesmo reino que os gnósticos chamavam de pleroma, aquele espaço onde a sabedoria divina existe além do alcance do controle institucional. E Jung não estava trabalhando isoladamente. Ele estava se correspondendo com estudiosos que começavam a decodificar aqueles textos de Nag Hammadi. A convergência não foi coincidência, foi profética. A ciência estava finalmente alcançando a sabedoria antiga, fornecendo linguagem moderna para experiências que a religião institucional havia marcado como heréticas. Entre Elaine Pagels, cujo trabalho revolucionário, Os Evangelhos Gnósticos, destruiu a narrativa confortável de que o cristianismo ortodoxo havia vencido alguma batalha nobre contra hereges perigosos. Pagels revelou a verdade que exploramos antes, que a supressão do cristianismo gnóstico não foi o triunfo da doutrina correta sobre o ensinamento falso. Foi a vitória do controle institucional sobre a liberdade espiritual.
Mas aqui está o que Pagels descobriu que muda tudo. O feminino divino não foi eliminado. Ele não poderia ser eliminado. Em vez disso, foi para o subsolo, continuando a influenciar a espiritualidade ocidental através de tradições místicas, expressão artística e aquele anseio humano irreprimível por completude que nenhuma quantidade de condicionamento patriarcal poderia destruir. Olhe para os místicos medievais, Hildegard de Bingen, Mestre Eckhart, Juliana de Norwich. Eles estavam experimentando comunhão divina direta, recebendo visões de sabedoria divina que soavam notavelmente como os textos gnósticos que supostamente não existiam mais. A sabedoria estava se transmitindo através de outros canais, fluindo ao redor da barragem que o cristianismo institucional havia tentado construir. E não parou por aí. A explosão renascentista de arte e aprendizado, o movimento romântico com sua ênfase na experiência direta do divino na natureza, o movimento transcendentalista nas Américas. Cada um destes representava erupções da consciência de Sofia, rompendo através das rachaduras no controle religioso patriarcal. Mas o que estamos testemunhando agora é diferente. Isso não é apenas mais um renascimento místico ou movimento artístico. Esta é uma mudança fundamental na consciência que está se manifestando em todos os aspectos da civilização humana. Olhe para as evidências ao seu redor. A teologia feminista não está apenas desafiando políticas específicas da Igreja. Está forçando uma reconsideração completa da exclusão sistemática da sabedoria e autoridade femininas do próprio cristianismo. Estudiosas como Rosemary Radford Rutter e Elizabeth Schussler Fiorenza não estão apenas defendendo a ordenação de mulheres, estão reconstruindo a história cristã primitiva para revelar quão centrais as mulheres eram para o movimento original de Jesus, antes que as estruturas patriarcais apagassem suas contribuições. Enquanto isso, nossa compreensão inteira da consciência está passando por uma revolução que faria os gnósticos sorrirem. A física quântica está revelando que a consciência não é produzida pelo cérebro. Ela é fundamental para a própria realidade. Isso não é especulação da nova era. Esta é ciência de ponta chegando a conclusões que se alinham perfeitamente com as percepções gnósticas antigas sobre a natureza da consciência divina. As aplicações práticas estão em toda parte. Uma vez que você sabe como olhar, sistemas de justiça restaurativa que focam na cura em vez de punição, experimentos econômicos priorizando sustentabilidade e bem-estar comunitário em vez de crescimento sem fim, abordagens educacionais que honram múltiplas inteligências em vez de forçar todos através do mesmo pipeline padronizado. Essas não são tendências sociais aleatórias. São manifestações iniciais da consciência de Sofia, sabedoria que prioriza a completude sobre a divisão, cooperação sobre dominação, cura sobre controle. O movimento ecológico não é apenas sobre salvar o meio ambiente, é sobre reconhecer a Terra como um ser sagrado digno de reverência. Exatamente o que as tradições suprimidas da deusa sempre ensinaram. Quando os guardiões da sabedoria indígena falam da Mãe Terra, eles estão canalizando a mesma consciência feminina divina que os gnósticos chamavam de Sofia. Até mesmo nossa abordagem à saúde e cura está mudando, do modelo mecanicista que trata sintomas isoladamente para práticas holísticas que abordam a pessoa inteira. Corpo, mente e espírito integrados em vez de fragmentados. Os sinais estão em toda parte se você estiver disposto a vê-los. O que parecia ser desenvolvimentos dispersos e desconectados em diferentes campos é, na verdade, um padrão coerente. A própria consciência está evoluindo, e essa evolução está se manifestando como o retorno da sabedoria feminina a um mundo que tem estado faminto por equilíbrio. As profecias não eram apenas previsões, eram promessas. E essas promessas estão sendo cumpridas em nosso tempo de vida. Uma consciência desperta de cada vez. Os gnósticos antigos possuíam uma compreensão profunda que a psicologia moderna
está apenas começando a redescobrir. A história de Sofia não é apenas mitologia remota. É um modelo vivo para a transformação que está acontecendo simultaneamente em todos os níveis da existência. Quando você compreende esse drama cósmico em seu escopo completo, você começa a ver por que o retorno dela representa nada menos que o próximo salto evolutivo para nossa espécie. Vamos começar com o que os gnósticos chamavam de nível individual, sua jornada pessoal através desta encarnação. Cada alma humana segue o padrão de Sofia. Começamos na unidade inconsciente, aquele estado bem-aventurado da infância, onde ainda não nos separamos do mundo ao nosso redor. Mas o crescimento exige separação. Assim como Sofia teve que cair do pleroma para ganhar consciência individual, devemos deixar o jardim da identificação inconsciente para desenvolver nossa própria autenticidade. É aqui que fica fascinante. A psicologia profunda moderna descreve exatamente esse processo. O que Carl Jung chamou de individuação espelha a jornada de Sofia com precisão surpreendente. A rebelião necessária da adolescência, a descoberta dolorosa de que nossos pais não são deuses, a construção lenta de limites do ego. Isso não é disfunção psicológica, é lei cósmica se desenrolando em seu desenvolvimento pessoal. Mas aqui é onde a maioria das pessoas fica presa, e não é culpa delas. Nossa cultura celebra a fase de separação, realização individual, competição, o herói isolado conquistando obstáculos sozinho. Fomos condicionados a acreditar que o desenvolvimento do ego é o ponto final, em vez do estágio intermediário de um processo muito maior. Os gnósticos sabiam melhor. Eles entendiam que, após a separação consciente, deve vir a reunião consciente, não um retorno à unidade inconsciente, mas a integração de todos os aspectos do self em uma completude madura. Pense em sua própria vida por um momento. Aqueles períodos de crise, depressão ou busca espiritual não são sinais de fracasso. São o chamado de Sofia para voltar para casa. A inquietação que você sente quando o sucesso externo não satisfaz sua alma. O anseio por significado, além da acumulação material. A consciência crescente de que algo essencial foi perdido. Este é o fim do exílio dela. O começo do retorno dentro de sua própria consciência. Agora expanda esse padrão para o nível coletivo e você começa a entender por que nosso mundo parece estar desmoronando. A humanidade como espécie tem passado pela jornada de Sofia em uma escala massiva. Por milhares de anos, estivemos na fase de separação, desenvolvendo consciência individual, construindo civilizações, criando tecnologias que nos dão poder sobre a natureza. Como adolescentes embriagados com a independência recém-descoberta, nos afastamos de nossa fonte, convencidos de que poderíamos dominar a existência apenas através da força e do intelecto. Olhe como isso se manifesta em nossas estruturas sociais. A ascensão da democracia representou a tentativa da humanidade de honrar a consciência individual enquanto mantém a organização coletiva. Movimentos ambientais emergem quando pessoas suficientes reconhecem nossa separação destrutiva do mundo natural. Campanhas de justiça social surgem quando começamos a entender que a verdadeira maturidade requer incluir em vez de dominar aqueles que rotulamos como outros. Mas estamos testemunhando algo sem precedentes agora. Os estágios iniciais da integração coletiva. Você pode ver isso na explosão de interesse em tradições de sabedoria antigas, o reconhecimento crescente de que os povos indígenas preservaram conhecimentos essenciais que abandonamos, o surgimento de modelos de governança que equilibram direitos individuais com bem-estar coletivo, agricultura apoiada pela comunidade, comunidades intencionais, economias colaborativas. Estas não são apenas escolhas alternativas de estilo de vida. São sintomas do retorno de Sofia, expressando-se através da organização social humana. O nível planetário revela a dimensão mais profunda desse drama cósmico.
Os gnósticos entenderam algo que nossa visão de mundo mecanicista esqueceu. O princípio feminino divino se expressa mais plenamente através do próprio mundo natural. O corpo de Sofia é literalmente a Terra. Cada ecossistema, cada padrão climático, cada ciclo de morte e renovação carrega sua sabedoria. Isso transforma tudo sobre como entendemos nossa crise ambiental atual. A mudança climática não é apenas um problema técnico que requer soluções tecnológicas. É o resultado direto da alienação de nossa espécie da sagrada feminina dentro de nossa própria consciência. Quando tratamos a natureza como matéria morta a ser explorada, estamos representando nossa desconexão da própria Sofia. Considere isto. Cada tradição indígena de sabedoria ensina que a Terra está viva, consciente, merecedora de relacionamento em vez de dominação. Eles mantiveram essa compreensão porque nunca entraram completamente na fase de separação que a civilização ocidental tem navegado por milênios. Agora, enquanto Sofia retorna, estamos redescobrindo o que eles preservaram. Que curar nosso relacionamento com a Terra requer curar nosso relacionamento com o princípio feminino de sabedoria dentro de nós mesmos. Os sintomas de nossa crise coletiva, destruição ambiental, desigualdade social, polarização política, estes não são problemas separados requerendo soluções diferentes. São todas expressões da mesma divisão fundamental na consciência humana que o retorno de Sofia está destinado a curar. Estamos experimentando as dores do parto de uma nova civilização, nascendo da integração dos princípios masculino e feminino, realização individual e sabedoria coletiva, consciência humana e inteligência natural. O que torna este momento na história tão extraordinário é que estamos testemunhando essa transformação, acelerando em todos os 3 níveis simultaneamente: despertar espiritual individual, movimentos sociais, coletivos e consciência ambiental planetária são todos aspectos do mesmo processo cósmico. As profecias do retorno de Sofia não estão descrevendo algum evento futuro distante. Estão descrevendo o que está acontecendo agora mesmo, em seu crescimento pessoal, em nossa evolução social e no chamado urgente do nosso planeta por um novo relacionamento entre a humanidade e a Terra viva. A questão não é se essa transformação acontecerá. Já está em andamento. A questão é se você reconhecerá seu papel neste drama cósmico e participará conscientemente do retorno da sabedoria a um mundo que desesperadamente precisa de sua orientação. Agora que exploramos como o retorno de Sofia representa o despertar evolutivo da humanidade, você pode estar se perguntando: como eu realmente me conecto com essa sabedoria antiga? Como cultivo o que os gnósticos chamavam de conhecimento direto em um mundo projetado para me manter dependente de autoridades externas? A primeira coisa que você precisa entender é que a consciência de Sofia opera de forma completamente diferente dos modelos religiosos com os quais a maioria de nós cresceu. As religiões patriarcais tradicionais ensinam você a buscar sabedoria fora de si mesmo, de sacerdotes, livros sagrados ou mandamentos divinos entregues de cima. Mas Sofia representa algo muito mais radical: o reconhecimento de que a sabedoria divina não é uma autoridade externa a ser obedecida, mas uma capacidade interna a ser cultivada. Isso não significa rejeitar toda orientação ou tornar-se espiritualmente arrogante. É sobre aprender a acessar a inteligência mais profunda que flui através de você, o que os gnósticos chamavam de centelha divina, que conecta sua consciência individual à consciência universal. Quando você toca esse nível de conhecimento, pode discernir a verdade através da experiência direta, em vez de ter que confiar apenas na doutrina recebida. O desafio é aprender a distinguir entre 2 vozes muito diferentes em sua consciência. Há o que eu chamo de pensamento condicionado, aquele coro interno constante de deveria e não deveria, que reflete sua programação social.
Você conhece bem essa voz. É a que imediatamente julga cada situação com base no que você foi ensinado, que é certo ou errado, bem-sucedido ou mal-sucedido, aceitável ou vergonhoso. Então há algo completamente diferente. Sabedoria autêntica, emergindo de níveis mais profundos de consciência. É aqui que sua consciência individual toca algo vasto e inteligente que transcende seu condicionamento pessoal. Os gnósticos passaram séculos desenvolvendo práticas para acessar esse conhecimento mais profundo, e seus métodos são surpreendentemente práticos. A voz de Sofia tipicamente não se manifesta como pronunciamentos dramáticos ou visões místicas. Em vez disso, emerge como um conhecimento sutil, uma orientação suave que traz crescente clareza sobre o que serve à vida versus o que a diminui. Você pode notá-la como uma sensação tranquila de correção quando está se movendo em alinhamento com seu propósito mais profundo, ou uma tensão desconfortável quando está traindo sua natureza autêntica. A prática fundamental para desenvolver esse discernimento é o que os gnósticos chamavam de ouvir o silêncio. Isso não é sobre forçar sua mente a ficar quieta ou suprimir pensamentos. Isso é, na verdade, contraproducente. Em vez disso, é sobre criar períodos regulares de consciência receptiva, onde você pode sintonizar as correntes mais profundas de conhecimento que fluem abaixo de sua consciência superficial. Aqui está como começar. Reserve de 15 a 20 minutos quando você não será interrompido. Sente-se confortavelmente e volte sua atenção para dentro, mas não para analisar ou controlar nada. Simplesmente torne-se consciente do que está presente em sua paisagem interior. Note os pensamentos, sentimentos e sensações que surgem, mas não se deixe envolver em seu conteúdo. Você está procurando por algo abaixo de toda aquela atividade mental, uma qualidade de consciência espaçosa que está sempre presente, mas geralmente negligenciada. À medida que você desenvolve familiaridade com essa consciência mais profunda, pode começar a fazer perguntas a ela, em vez de a sua mente pensante. Em vez de tentar descobrir as coisas mentalmente, faça sua pergunta e então ouça receptivamente o que quer que surja. A sabedoria pode se comunicar através de mudanças sutis de sentimento, mudanças na percepção, eventos sincrônicos que ocorrem nos dias seguintes, ou simplesmente uma clareza gradual que se desenvolve ao longo do tempo. Conheço uma mulher que estava lutando com uma grande decisão de carreira. Em vez de fazer listas intermináveis de prós e contras, ela começou a passar tempo cada manhã nessa consciência receptiva, simplesmente mantendo a pergunta: o que quer emergir através do meu trabalho? Ao longo de várias semanas, ela notou que sua energia consistentemente se elevava quando imaginava projetos envolvendo restauração ambiental, enquanto oportunidades corporativas a deixavam sentindo-se drenada. Não foi uma revelação dramática, apenas orientação clara e consistente de um conhecimento mais profundo. A segunda prática essencial envolve reconhecer a presença de Sofia no mundo natural. Para os gnósticos, a natureza não era apenas cenário, era uma expressão direta da sabedoria divina que poderia ensinar os humanos a viver em harmonia com a inteligência cósmica. Passar tempo em ambientes naturais se torna prática espiritual, não apenas recreação. Quando você se senta quietamente com árvores, não está apenas relaxando. Está estudando mestres de força paciente que sabem como se curvar sem quebrar, como alcançar simultaneamente a terra e o céu. Quando você observa como os ecossistemas florestais funcionam, está aprendendo sobre cooperação, reciprocidade e o tipo de abundância que emerge quando elementos individuais servem à saúde do todo. Aprendi mais sobre verdadeira sustentabilidade estudando princípios de permacultura do que de qualquer livro de economia. A natureza demonstra a inteligência que a consciência humana busca incorporar. Tente isto. Escolha um lugar natural que você possa visitar regularmente. Mesmo uma única árvore em um parque urbano funcionará. Passe tempo lá,
não como turista, mas como estudante. Sente-se quietamente e deixe-se absorver qualquer sabedoria que aquele lugar tenha a oferecer. Note as mudanças sazonais, os relacionamentos entre diferentes espécies, os padrões de crescimento e descanso. Aproxime-se da natureza como uma professora cuja inteligência pode ser diretamente recebida através de atenção paciente e respeitosa. O objetivo não é abandonar o pensamento racional, mas integrá-lo com o conhecimento intuitivo. Alguns dos métodos mais eficazes para essa integração vêm de tradições indígenas que nunca separaram essas formas de conhecimento em primeiro lugar. Processos de conselho, onde as pessoas falam a partir da experiência autêntica, em vez de posições ensaiadas. Práticas artísticas que deixam verdades mais profundas emergirem através da expressão criativa. Abordagens holísticas de cura que abordam a pessoa inteira, em vez de sintomas isolados. O que você está cultivando é a capacidade de navegar a vida a partir de um lugar de sabedoria integrada, usando sua mente analítica como uma ferramenta valiosa, enquanto permanece conectado à inteligência mais profunda que pode perceber padrões e possibilidades que sua mente pensante pode perder. É assim que a consciência de Sofia desperta em termos práticos, não através de experiências místicas que o removem da vida comum, mas através do desenvolvimento do discernimento interno, que transforma como você se envolve com cada aspecto de sua existência diária. A profecia antiga não é sobre esperar por algum salvador externo, mas sobre lembrar a sabedoria divina que sempre foi seu direito de nascença. Sabe o que é fascinante? À medida que mais pessoas despertam para a consciência de Sofia, estamos testemunhando algo que os sistemas patriarcais nunca anteciparam: a transformação completa de como os humanos se relacionam uns com os outros. E isso aterroriza aqueles no poder porque desmantela toda a sua fundação de controle. Pense em como a consciência patriarcal opera. É construída em hierarquias onde alguém sempre tem que estar acima de outra pessoa. Seu valor é determinado por quanto você pode dominar, controlar ou acumular. É por isso que temos chefes que microgerenciam, pais que exigem obediência sem questionamento e instituições que punem qualquer um que pense diferente. Todo o sistema depende de manter as pessoas separadas, competindo e lutando por migalhas de aprovação daqueles acima delas. Mas a consciência de Sofia, ela opera através de algo completamente diferente: redes de compartilhamento recíproco de sabedoria. Em vez de perguntar, como posso obter poder sobre esta pessoa, ela pergunta, que sabedoria essa pessoa carrega que poderia beneficiar toda a nossa comunidade? Seu valor não é determinado pelo que você pode controlar, mas por como você contribui para o florescimento de todos. Tenho estudado comunidades onde essa mudança está realmente acontecendo e os resultados são extraordinários. Pegue os círculos de justiça restaurativa emergindo em lugares ao redor do mundo. Em vez do tribunal tradicional, onde um juiz se senta acima de todos decidindo a punição, eles criam círculos onde vítimas, ofensores e membros da comunidade se sentam como iguais. O foco não está em determinar culpa e dispensar punição, mas em entender o que aconteceu, por que aconteceu e como curar o dano enquanto previne sua recorrência. Uma facilitadora me contou sobre um caso envolvendo um adolescente que havia vandalizado vários negócios locais. No sistema tradicional, ele teria enfrentado multas, serviço comunitário, talvez prisão. Mas no círculo restaurativo, algo diferente emergiu. Os donos de negócios compartilharam como o vandalismo os afetou, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. O adolescente, em vez de ficar na defensiva, começou a ver essas pessoas como seres humanos reais com suas próprias lutas. No final, ele não estava apenas concordando em fazer restituição financeira para apaziguar autoridades. Ele estava perguntando como poderia contribuir para a comunidade de maneiras significativas.
Esta é a consciência de Sofia em ação. A humanidade plena de todos é honrada. Ninguém está tentando consertar ou controlar ninguém. Eles estão criando espaço para verdades mais profundas emergirem e para a sabedoria coletiva guiar a solução. Você está vendo essa mesma transformação em experimentos econômicos em todo o mundo. Comunidades criaram sistemas de moeda local que priorizam sustentabilidade e conexão comunitária sobre extração de lucro. Relacionamentos comerciais operam em princípios de apoio mútuo em vez de vantagem competitiva. Quando um negócio luta, outros intervêm para ajudar, porque entendem que o bem-estar de todos está interconectado. As abordagens educacionais são igualmente revolucionárias. Escolas abraçando a consciência de Sofia reconhecem que as crianças carregam sua própria sabedoria interior. Em vez de forçar todos a aprender a mesma informação da mesma maneira, elas honram múltiplas formas de conhecimento. Algumas crianças aprendem através do movimento, outras através da música, outras através da experimentação prática. Professores se tornam facilitadores da descoberta em vez de dispensadores de conhecimento predeterminado. Mas aqui é onde fica realmente prático em seus relacionamentos diários. A consciência de Sofia transforma como você aparece com sua família, amigos e colegas. Em vez de ouvir para responder, defender ou consertar, você aprende a ouvir a verdade mais profunda que alguém pode estar lutando para expressar. Deixe eu dar um exemplo concreto. Seu parceiro chega em casa frustrado com o trabalho, reclamando que seu chefe é impossível e nada do que faz é bom o suficiente. A resposta patriarcal seria oferecer soluções, minimizar seus sentimentos ou ficar frustrado porque eles estão sempre reclamando. Mas a consciência de Sofia reconhece que por trás de suas palavras está um ser humano que precisa se sentir visto e valorizado. Então, em vez de pular para o modo de conserto, você cria espaço. Você pode dizer algo como: parece que você está se sentindo realmente desvalorizado. Isso deve ser exaustivo. Você não está tentando mudar a experiência deles, você está honrando-a. Frequentemente, este simples ato de ser verdadeiramente testemunhado permite que a pessoa acesse sua própria sabedoria interior sobre o que precisa. Essa abordagem transforma completamente a resolução de conflitos. Em vez de competição adversária, onde alguém ganha e alguém perde, conflitos se tornam oportunidades colaborativas de resolução de problemas. Processos de conselho estão emergindo onde